Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco mais uma vez para juntos darmos continuidade nas lições da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2022. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa também seu like, seu comentário para que possamos interagir aqui na plataforma do YouTube. Sem mais demora, pegue a sua caneta, seu bloco de anotação, sua Bíblia, sua revista e vamos lá para mais uma das aulas, das lições da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a terceira lição dessa revista do quarto trimestre de 2022 e nós falaremos baseado no tema A Liderança de Moisés. Essa lição será lecionada no domingo pela manhã do dia 16 de outubro e tem como texto principal Êxodo capítulo 3, versículo 15, que diz assim: O Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. O resumo da lição nos diz da seguinte maneira: é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. O texto bíblico se encontra também no livro de Êxodo, no capítulo 18, do versículo 14 ao versículo de número 27. É extremamente importante que antes de você ler a lição por completa, você leia o texto bíblico e entenda do que a lição está propondo para nós nesta oportunidade. Então vamos iniciar esta lição. Pois bem, se nós falaremos a respeito da liderança de Moisés, é claro que nós vamos extrair lições preciosíssimas da liderança de Moisés, e não é por menos. Moisés, nos escritos veterotestamentários, foi um dos maiores líderes para o povo de Israel, se não o maior líder desta nação. Moisés, ele traz consigo alguns afazeres extremamente importantes. Por exemplo, Moisés foi profeta daquele povo. Moisés foi líder daquele povo. Moisés foi legislador. E Moisés também foi escritor, escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Os livros conhecidos por nós como o grupo do Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, conhecido também como livros de pedra. Então Moisés, além de ter sido profeta, além de ter sido líder, além de ter sido legislador, ele também foi escritor. E Deus preparou Moisés para liderar aquele povo. Perceba, o lugar de Moisés como líder já estava preparado por Deus, mas a partir do nascimento de Moisés, Deus irá preparar Moisés para ocupar esse cargo de liderança. Eu vou trazer à lucidez esse comentário que eu acabei de fazer. Deus tem uma promessa com Moisés, isso é fato. Só que a partir de agora, Deus irá preparar Moisés para o cumprimento desta promessa. Talvez você que está me assistindo nesse subsídio da EBD está dizendo: Tiago, eu tenho uma promessa de liderança. Eu tenho uma promessa, quem sabe, de ser um pregador. Eu tenho uma promessa, quem sabe, de ser isso ou de ser aquilo na obra de Deus, na sua vida. Talvez você está dizendo: Tiago, eu tenho essa promessa. Só que o tempo a qual Deus faz a promessa e o cumprimento desta promessa, existe um processo. E é nesse processo que Deus irá preparar você para o cumprimento dessa promessa. Tem gente que vai dizer: Tiago, eu não sei por que eu estou vivendo essa circunstância. Eu não sei o que essa circunstância tem a ver comigo. Mas perceba que tem momentos que Deus usa as circunstâncias para mudar as nossas vidas.
Deus não pretende mudar as circunstâncias, mas Deus pretende, através das circunstâncias, mudar a nossa vida, a nossa história, o nosso jeito, transformar de dentro para fora. E é justamente isso que Deus vai fazer com Moisés. Existe uma frase de D.L. Moody, o evangelista, que eu gosto por demais. E toda vez que eu falo de Moisés, essa frase, ela vem na minha mente. Olha que interessante, está aqui para você acompanhar. Moisés gastou 40 anos. 40 anos, olha, a vida de Moisés é dividida em 3 fases de 40 anos. D.L. Moody vai dizer, Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, enquanto ele estava no palácio. 40 anos aprendendo que não era ninguém no deserto. E 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. É o tempo de liderança de Moisés. Eu repito para você fixar essa frase na sua mente. Então Moisés teve 3 fases de 40 anos em sua vida. A primeira fase, Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém. 40 anos descobrindo que ele não era ninguém. E nos últimos 40 anos da sua vida, Moisés viu de perto o que Deus pode fazer com um ninguém. Talvez você está dizendo, Tiago, quem sou eu para exercer liderança? Quem sou eu para ser um cumprimento da promessa do Altíssimo? Quem sou eu para estar na obra de Deus? Mas eu vim dizer através desses subsídios da EBD para você, Deus pega um ninguém e faz muita coisa. Talvez a sociedade coloca para escanteio aqueles que não são bons o suficientes. Talvez a sociedade exclua aquelas pessoas que não têm o diploma na parede, que não têm a oratória agradável, que não têm a voz agradável aos ouvidos daqueles que ouvem. Mas Deus não. Quando Deus pega uma pessoa, Deus prepara esta pessoa para viver o extraordinário dele. Lembra de Noé? Alguns vão dizer, Noé era incapaz de construir a arca. Afinal, o trabalho de Noé era como vinicultor. Ele trabalhava na plantação. O que ele sabia era de terra, era de arado, era de plantação, era de colheita. Mas Deus traz para Noé uma tarefa que aos olhos humanos é muito difícil. E a tarefa era para Noé fazer uma arca. Não só as arcas, mas depois Noé tinha que construir segundo aquilo que Deus estava dando como padrão. Isso é estar debaixo da chamada. Não é você fazer o que você quer. Deus está lhe dando um padrão. E o nosso padrão é a Bíblia Sagrada. Você na liderança não faz o que você quer. Você na frente de pessoas não age da maneira que você quer. Tudo que nós fazemos é como Noé fez. É na direção, é na ordem, é no padrão, é no projeto que os céus entrega em nossas mãos. Só que Noé, como eu disse, ele não tinha a destreza, a habilidade para fazer uma arca, mas Deus o capacitou. Noé podia ser pequeno, mas o projeto de Deus é grande. Talvez você está dizendo, Tiago, eu sou pequeno, mas o projeto que Deus tem na sua vida é muito grande. O projeto que Deus tem com Noé é grande. O projeto que Deus tem com Moisés é grande. E o projeto que Deus tem contigo, ó minha irmã, ó meu irmão, é um projeto grande. Entenda, Deus escolhe pessoas pequenas para projetos grandes e extraordinários. Não, você pode dar um glória a Deus por isso? O primeiro tópico dessa lição fala justamente isso. O preparo de Moisés. Eu repito, Deus chama Moisés para a liderança, mas antes de Moisés chegar ao cargo, Deus irá preparar o próprio Moisés para chegar, para ocupar essa posição de liderança. O treinamento de Moisés, o preparo de Moisés, ele ocorreu em 3 fases. A primeira fase, junto de sua família.
onde recebeu as bases da sua fé judaica. A segunda fase foi longe da sua casa, no palácio do Egito. E a terceira fase de preparo de Moisés foi no deserto. Entenda uma coisa que é primordial: o sucesso de um líder passa pelo seu preparo. A primeira fase de treinamento de Moisés aconteceu em sua casa, onde ele recebeu da sua mãe, da sua família, as bases da sua fé, que estará o tempo inteiro impregnada na vida de Moisés. Então, vamos pensar novamente na história de Êxodo. Êxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conta o início e a chamada de Moisés. Então o casal da tribo de Levi, isso acontece no 2º capítulo do livro do Êxodo, eles dão à luz a um filho, sob o decreto de Faraó, dizendo: parteiras hebreias, quando as mulheres do povo de Deus forem para dar à luz, observem, porque se a criança que estiver nascendo ou que nasceu, ela for do sexo feminino, deixai com vida. Mas se por um acaso as mulheres hebreias do povo de Deus derem à luz e ao observarem a criança for do sexo masculino, matai todas as crianças do sexo masculino. Então o decreto de Faraó, a estratégia faraônica é o infanticídio que está acontecendo. E os soldados egípcios estão verificando se as parteiras estão cumprindo com a ordem faraônica. Só que o texto vai dizer que um casal da tribo de Levi, a mãe, a Joquebede, vai dar à luz a um filho. Quando pega nos braços é homem, é macho, é menino. Só que Joquebede não vai sacrificar. Joquebede não vai matar, Joquebede não vai entregar para os soldados egípcios. O texto vai dizer que, vendo a formosura daquela criança, Joquebede vai esconder Moisés. Quer saber a primeira lição de uma liderança? Toda liderança, antes de se tornar pública, ela é escondida por Deus. Toda liderança, antes de se tornar pública diante das pessoas, ela é escondida pelos céus. Porque existe um tempo que, se os céus não nos esconder, a probabilidade de morte é alta. Existe um tempo no princípio da nossa fé que, se nós não formos escondidos em Deus, debaixo das asas do Altíssimo, a probabilidade e a chance dos soldados egípcios nos matarem é alta. Então entenda que o esconderijo de Deus não é para você ficar triste, tristonho, depressivo, não. O esconderijo de Deus é livramento para a sua vida. Moisés é escondido por 3 meses. Moisés depois é colocado nas águas. A filha de Faraó, que estava se banhando, pega o cesto. E como ela percebe que era um menino hebreu, ela chama uma mulher. E sabe quem ela chama? A mãe de Joquebede, para cuidar dele. Então, as primeiras fases, primeiros anos, primeiros meses, primeiras semanas, primeiros dias, é a mãe de Moisés que está criando ele. E a mãe de Moisés, a família de Joquebede, que é a mãe de Moisés, está ensinando as bases da sua fé. Olha como é que Deus faz, né? A mãe coloca no rio. Alguém vai dizer, são as correntezas que estão guiando o cesto. Alguém vai dizer, é as águas que estão governando e guiando aquele cesto. Mas Joquebede está sabendo que é Deus que está guiando, que é Deus que está protegendo dos maus daquela água, dos perigos daquela água e dos perigos que havia no rio Nilo. Alguém vai dizer, é a correnteza que está guiando. Joquebede vai dizer, eu coloquei, foi na mão de Deus. Eu coloquei, foi no rio, mas o controle é de Deus. Você pode adorar a Deus por isso? Porque a ideia de liderança é isso.
É você pegar o projeto que Deus te deu e colocar nas mãos de Deus, e Deus estará no controle. Então, os primeiros anos da vida de Moisés foram anos que ele estava sendo criado por sua mãe, por sua família e ensinado sobre as bases da fé judaica. A segunda fase do preparo de Moisés acontece no palácio do Egito, com todas as faculdades que o Egito proporcionava, da agropecuária, da agricultura, todos os estudos e mais avançados daquela época estavam no Egito e Moisés estava sendo preparado dentro desse contexto. Mas tem uma coisa, Moisés mesmo no palácio do Egito, ele não deixou as bases da sua fé. Porque certa feita, Moisés sai do palácio e está passeando em volta do palácio e vê um irmão seu. E sabe o que Moisés vai pensar? Esse é meu irmão. É sangue do meu sangue, povo do meu povo, serve o mesmo Deus que eu, tem o mesmo propósito que eu tenho. Por causa disso, Moisés, vendo o irmão seu sendo afligido por um egípcio, Moisés não vai aguentar e vai tomar uma atitude precipitada. Quando ele toma uma atitude precipitada, ele mata o egípcio e enterra o egípcio na areia. Sabe qual é o problema de algumas lideranças? É que quando erram, em vez de se arrependerem dos seus erros, eles acabam enterrando os seus erros. E o problema de enterrar o erro na areia é que um dia o vento do tempo, mais cedo ou mais tarde, vai soprar. E o que está coberto será descoberto. O que Moisés deveria ter feito era se arrepender em vez de enterrar. Consegue entender isso? Mas por causa de um erro que Moisés achou que ninguém estava vendo ele, e o problema é que, normalmente, a gente erra quando a gente acha que ninguém está vendo a gente. A gente erra quando a gente percebe, no nosso entendimento, que não tem uma plateia, não tem um ao vivo no Facebook, não tem um ao vivo no Instagram e que ninguém está nos vendo. Moisés, ele foge para o deserto. E é no deserto que Moisés vai ter a terceira fase do seu preparo. A terceira fase do seu treinamento. Eu repito, o sucesso de um líder passa pelo seu preparo. E cá entre nós, todo líder que não passa por um deserto, ele não está apto para exercer a liderança. Não, eu vou repetir isso para você entender. Todo líder que não passa pelo preparo e o treinamento do deserto, ele não está apto para exercer a sua liderança. Porque é no deserto, quando não tem pessoas próximas, quando não tem gente que está do nosso lado, é no deserto quando nós estamos sós, é que nutrimos as maiores experiências com Deus. Enquanto Moisés estava no palácio, Moisés não teve nenhuma visão. Só foi ele para a terceira fase do preparo de Deus para com ele, que ele teve visões de Deus e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama, ou melhor, numa sarça ardente. O segundo tópico, ele traz essa sequência. O segundo tópico vai dizer sobre o chamado de Moisés. E o chamado de Moisés, como eu estou dizendo, o líder deve o tempo inteiro entender que se ele não tiver um encontro com Deus, ele não pode guiar outras pessoas até a Deus. Por isso que Moisés teve que ir para o deserto, para ter um encontro genuíno com Deus. E entendam uma finalidade extremamente essencial para a liderança. O líder deve trabalhar em todos os momentos para a glória de quem o chamou e a serviço do seu próximo. Quando Moisés está naquele deserto e está vendo aquela sarça que está pegando fogo, mas não está se consumindo, Moisés está tendo encontro com Deus, porque o próprio Deus fala através daquela sarça, no meio daquela sarça. Moisés está vendo como se fosse um espelho seu, que ele tem que pegar fogo em todo momento, mas ele não pode se consumir. Diante das aflições, Moisés está vendo um espelho da própria nação de Israel, que deve estar pegando fogo pela presença de Deus, mas não pode se consumir ao passar do tempo. Não pode virar cinzas. O problema de uma liderança momentânea é que ela pega fogo hoje, mas amanhã virou cinzas.
Sabe o que me causa medo? Sabe o que me causa desconfiança? É aquela liderança que no começo do ano pega o cargo dado pelo pastor, dado pela igreja, pela confiança do ministério, e ela vai animado, vai todo empolgado, mas quando chega na metade do ano, quer entregar a liderança. Começou ardendo, mas terminou virando cinzas. E Deus está nos ensinando de tantas lições que podemos extrair do capítulo 3 do livro do Êxodo, que é a chamada de Moisés, que devemos continuar pegando fogo em todo o tempo, devemos continuar sempre ardendo em chamas na presença de Deus e não se consumindo. O líder chamado por Deus, ele deve possuir experiências com ele. O objetivo da liderança de Moisés nunca foi seu nome, mas foi a glória de Deus, porque Moisés teve um encontro com Deus. O que eu acho interessante é que quando Moisés foge para o deserto de Midian, Moisés está pastoreando, guiando as ovelhas ou rebanho do seu sogro Jetro. Moisés estava sossegado. De príncipe, ele foi para fugitivo, mas estava sossegado. Estava quieto, ninguém mais ficava amolando ele ou perseguindo ele. Mas é quando a gente está sossegado que a chamada de Deus vem. É quando a gente está confortável que a chamada de Deus vem. É quando a gente está achando que está bom demais viver desse jeito. É que Deus aparece numa sarça ardente dizendo: eu tenho uma chamada contigo. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus está dizendo: Moisés, eu sou Deus do passado, do presente, do futuro. Eu sou Deus que fiz no passado, mas continuo fazendo no presente. Eu sou Deus que faço no presente e continuarei fazendo no futuro. Eu sou Deus eterno. Deus estava dizendo: Moisés, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de promessas. Eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de alianças. Eu sou Deus de Jacó, eu sou Deus de transformação. Eu sou Deus que pega aqueles que não são para se tornar alguém. Lembra? Moisés achava que era alguém, aprendeu que era ninguém e só depois aprendeu e entendeu o que Deus pode fazer com ninguém. Deus tira Moisés do sossego. Deus tira Moisés da sua tranquilidade. Olha para cá, olha nesses olhos meus. Cuidado se você está vivendo muito sossegado, muito tranquilo. Ninguém te incomoda. Ninguém fala nada com você. Deus está te preparando nesse deserto. Porque há um projeto de Deus grande para a sua vida. Creia nisso. Creia nisso. E quando nós entramos, então, no tópico de número 3, aqui está o subtópico número 2, quando nós entramos no tópico número 3, nós vemos ainda mais uma lição da liderança de Moisés. E essa lição é fantástica. O tópico dela é delegando tarefas. Por mais espiritual que seja o líder, ele não poderá lidar ou liderar sozinho. Nenhum líder consegue fazer alguma coisa sozinho. Devemos aprender a delegar tarefas, a chamar outras pessoas para compor o projeto. Se Deus colocou uma liderança, essa liderança tem que saber distribuir tarefas, distribuir atividades. Primeiro, para que os liderados se sintam úteis na obra de Deus. Segundo, para que eles não se sintam excluídos da obra. Porque na obra há espaço para todos. Moisés estava tentando liderar uma nação sozinho. Às vezes, por não sabermos delegar tarefas, nós somos sobrecarregados por aquele a fazer. O problema não é você fazer a obra. O problema é você estar sobrecarregado e não querer repartir as tarefas que a obra exige. Às vezes a pessoa está tão cega fazendo a obra que ela não consegue delegar serviço, tarefa, para que as pessoas se ajudem e você consiga colocar os liderados para junto de você, para junto da sua liderança. Jetro, quando olha para Moisés e passa um tempo com Moisés, Jetro começa a perceber. Jetro era mais experiente e estava vendo a situação de fora. E Jetro diz: Moisés, o
que é isso daí? O que está acontecendo? Que tanto de povo é isso? Olha o versículo 14. Vendo, pois, 14 do capítulo 18 do livro do Êxodo. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Moisés não tinha descanso. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque esse povo aqui vem a mim para consultar Deus, e quando tem um negócio vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés logo disse: não é bom que fazes. O problema não é o afazer de Moisés. O problema é a sobrecarga que ele está trazendo com os seus afazeres. O problema não é Marta servir Jesus e os afazeres da casa. O problema é Marta não dar prioridade ao que é prioridade no momento. A não dar importância ao não ter prioridade com Jesus na casa. Porque quando nós estamos muito nos afazeres, não temos tempo de relacionar com Ele. E esse é o perigoso da obra. É quando você tem tempo para a obra, mas não tem tempo para o Deus da obra. Cuidado. Cuidado você que é líder e está me ouvindo. Cuidado você que é professor e está no ministério e está me ouvindo. O grande perigo é você fazer a obra, mas não ter relacionamento com Deus da obra. O problema da igreja de Éfeso foi justamente esse problema. Quando João escreve, a igreja de Éfeso está dizendo: Éfeso, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua pregação, o teu canto, o teu culto, a tua doutrina, a tua liturgia, isso tudo é ótimo. Mas uma coisa tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, eles faziam a obra, mas o primeiro amor estava abandonado. Aí eu continuo o texto. Não é bom que fazes o sogro de Moisés, Jetro. Totalmente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Eu repito uma lição que nós extraímos na lição de número 2, da lição do domingo passado. Se você não cuidar da tua saúde física, emocional, sentimental e espiritual, como você cuidará das demais pessoas? Mas sabe o que eu acho fantástico em Moisés? O que eu acho extremamente interessante é que Moisés, ouvindo o conselho do seu sogro, vai dar nota desse conselho. Moisés não vai ser ignorante. Moisés não vai ser soberbo de dizer: eu sou líder aqui e não aceito conselhos. Não. Como eu disse, Jetro era mais experiente, estava vendo a situação de um ângulo diferente. Moisés se mostrou um bom ouvinte e uma pessoa humilde para ouvir e para colocar em prática o conselho do seu sogro. A sabedoria se adquire no silêncio, se adquire no ouvir. Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, eu faço questão de trazer esse ensinamento lendo esse versículo. Ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 19: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. Como líderes, precisamos ouvir os nossos liderados. Como líderes e vocacionados a tal, precisamos parar para ouvir os nossos pastores, se assentar no culto de ensino, se assentar para ouvir conselhos preciosos daqueles que já enfrentaram e trabalharam no que nós estamos enfrentando e trabalhando hoje. Precisamos ser humildes para se assentar e ouvir pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, pessoas que estão no ministério há mais tempo que nós e já viveram muito mais do que nós vivemos. Precisamos ser humildes e bons ouvintes na obra do Senhor. Por fim, eu termino citando um versículo fantástico sobre a vida de Moisés, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo 24, que diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tu lembra do primeiro preparo, do treinamento de Moisés? Aqui está, fazendo efeito. Moisés estava com as bases da fé pela sua mãe, pelos ensinamentos de Joquebede e da sua família aqui dentro de si.
Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes. Líder, você tem escolha. Saiba escolher certo. Saiba escolher dentro da vontade de Deus. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozado do pecado. Não troque. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu encerro esta lição, esse subsídio da IBD. Não troque o momentâneo prazer pelo propósito estabelecido pelos céus na sua vida. Continua o versículo: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, como vendo aquilo que não podia se enxergar com os olhos humanos. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Acredite, vai ter momentos difíceis? Terão. Assim como Moisés passou por perseguição, assim como ele passou por críticas, até mesmo de pessoas próximas dele, como Arão, como Miriam. Mas entenda uma coisa, se você é chamado por Deus, acredite na tua chamada. Se Deus é contigo, procure agradar a Ele em todos os momentos. Agradar a Deus, mesmo que isso desagrade as pessoas. O teu maior objetivo, líder, é a glória de Deus. Que possamos dizer como João Batista, que Ele cresça e que nós diminuamos. E é com esse versículo que eu concluo dizendo: Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência de seu chamado divino. Por intermédio da liderança dele, aprendemos que ninguém pode liderar sozinho, pois tal tarefa exige ajuda, exige delegação de tarefas para outras pessoas. O líder precisa se cercar de pessoas que o ajudem a cumprir com sua missão no reino de Deus. E aqui nós encerramos mais um dos subsídios da Escola Bíblica Dominical da Revista de Jovens. E é uma alegria ter você até o final dessa aula. Eu espero que você possa ser edificado e possa ter sido edificado através dessa aula, assim como eu fui no estudo dessa lição. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que a sua vida seja para a glória de Deus em todos os momentos e em todas as ações e atitudes. Que Deus te abençoe, não somente hoje, mas para sempre. Até um abraço e até a próxima, se Deus quiser.